E o anime começa na Academia Lápis Lazuli. Uma garota de cabelo ruivo tava andando, quando de repente alguém perguntou se era amanhã um dia da sua formatura. Aliás, o nome dela é Tiara Rose, mas vou chamar ela só de Tiara porque é um nome muito complicado. As garotas estavam muito tristes porque não vão mais ver ela, mas ela responde que não é verdade e certamente irão se ver novamente. Afinal, ela vai ficar naquele reino pra todo sempre. Isso porque ela vai ser a futura rainha daquela nação. A garota de cabelo preto pergunta quando vai ser o casamento dela com um príncipe herdeiro chamado Adonatis. Ela responde que logo depois da sua formatura ela vai treinar durante um ano inteiro pra ser sua noiva. Então, depois disso, eles vão se casar na igreja. E além disso, ela vai se dedicar bastante pra corresponder suas expectativas. É dito que o nome completo dela é Tiara Rose Lapis Clementine, alguma coisa assim, filha do Marquês Lapis e noiva do príncipe herdeiro. Ela tava entrando na sala de aula quando notou que o príncipe herdeiro tava com a cara de poucos amigos e se pergunta o que será que aconteceu. De repente, uma desgraça de cabelo preto apareceu se jogando pra cima dele. Deve ser alguma do Job. Na hora, nossa garota entrou em choque. Aquilo ali é impossível. Afinal, aquela garota de cabelo preto é ela? Como assim? A cena muda pra uma garota jogando um jogo Otome. A personagem principal acaba ficando com o príncipe herdeiro e essa é a rota principal do jogo. O nome do jogo é Anel Lápis Lazuli. É dito que nossa garota gostava tanto que acabava ficando imersa naquele mundo. Mas agora ela reencarnou como uma personagem secundária. Quando ela se deu conta, acabou desmaiando a coitada. Mas ela se lembrou de tudo agora. Aquela garota de cabelo preto é ela na sua vida passada. Enquanto a vilã desagradável é ela que também reencarnou naquele jogo. Ela finalmente havia acordado, mas o príncipe mandou que ela continuasse deitada, esse trouxa. Ele já havia pedido para que preparasse uma carruagem para ela. Esse lixo aí é o personagem principal do jogo que deve ser conquistado. E também o príncipe herdeiro de Lápis Lazuli. Esse verme, esse lixo, esse mulambo fala que foi a primeira vez que viu ela desmaiando. E pergunta se ela fez aquilo para chamar sua atenção. Ah, meu Deus do céu. Porque se foi isso, não adiantou muita coisa não. Porque ele só tem olhos pra Kari. Na hora ela ficou assustada. Como assim ele só tem olhos pra aquela garota? Ele estava completamente diferente do seu jogo. Mas ela responde que não, só não estava se sentindo muito bem. E ainda pediu desculpas pelo trabalho que ela deu. Mas ele responde que de qualquer forma ainda é o noivo dela. Sem falar que amanhã é a festa de formatura. Mas ele tem um serviço à parte pra fazer. Então não vai conseguir acompanhar ela na entrada. A coitada diz ter entendido e ele foi embora. Mas tem humilhação maior do que você entrar sozinha na sua festa de formatura? Entretanto, ela já sabe tudo o que vai acontecer, afinal ela jogou aquele jogo várias e várias vezes. Na rota principal, o príncipe herdeiro é seu par romântico. Quanto à heroína, ela possui magia, orações sagradas e poderosas, então conseguiu se inscrever naquele negócio. Ela acaba conhecendo o príncipe herdeiro que é o mais popular do colégio, e logo o trouxa fica perdidamente apaixonado por ela, e para completar a cena final, eles fazem uma festa do balacobaco na igreja. Porém, nossa garota não é a personagem principal, na verdade deu azar e reencarnou como a vilã da história. Na história original, a Tiara Rose, com medo de perder o seu lugar, começa a maltratar a protagonista da obra. Então, no dia da festa da sua formatura, acaba tendo um noivado cancelado por tudo que ela fez. Mas nossa garota até agora não havia feito nada de errado. Mas hoje é o dia que antecede o grande final. E é basicamente impossível evitar sua derrota. Mas a pergunta que fica é: o que acontece com a vilã depois de ter sido condenada? A resposta é bem simples, um final infeliz onde ela vive sozinha e sem ninguém. Dito isso, a Tiara chegou em casa e foi recebida pela sua dama de companhia. Mas também é dito que o nome Lápis foi dado para as famílias que contribuíram de forma extraordinária para a família real. Nossa garota entrou e os pais dela estavam lá em pé parado esperando ela com um docinho e com joia caríssima. A mãe quer que ela use no dia do seu casamento com aquele negócio de cabelo amarelo. E o pai preparou o docinho favorito da sua filha para comemorar. Afinal, eles só têm mais alguns dias juntos e o velho tava quase chorando, coitado. É dito que como a filha do Marquês, ela também recebeu a honra de colocar o sobrenome Lápis. E desde muito nova, ela tem sido educada para se tornar uma rainha. Afinal, como noiva do príncipe herdeiro, ela estudou sobre vários assuntos e se dedicou bastante. E o pai ainda disse que caso ela perceba que o seu marido tá indo pro lado errado, ela que deve guiá-lo pelo caminho certo. Depois que seu pai lhe disse aquilo, ela pode ter sido um pouco severa demais com o príncipe herdeiro, mas tudo que ela fez foi pelo mais sincero amor. Entretanto, não parece que esse amor chegou até o coração dele não. Ela gostava bastante daquele personagem, mas ela começou a pensar em desistir e não aparecer na festa da formatura. Todavia, isso não seria nada bom para a imagem da sua família. O sentimento daquele lixo mudou exatamente como aconteceu no jogo. Sem falar que sozinha é basicamente impossível mudar o papel como vilã. Se pelo menos ela fosse a personagem principal, com certeza teria muita felicidade. Mas ela se pergunta o que será que vai acontecer daqui pra frente. A cena muda pra um garoto usando magia e falando o nome da nossa garota e dizendo que se tivesse um desejo, desejaria que você deixasse o like nesse vídeo. Adianta aí. A cena corta pra um enorme palácio onde estava lotado de gente feia. Óbvio, com exceção
reação da nossa garota, é claro. Sem falar que as amigas dela estavam irritadas demais com aquele verme loiro. Como ele ousa ficar se agarrando com outra assim na frente dela? Mas não importa o que aconteça, elas vão ficar do lado da Tiara. Toda fofinha, ela agradeceu, mas sabe que logo logo o momento da sua derrota vai chegar. Ela havia se preparado mentalmente, mesmo assim tava com muito medinho. A dama de companhia pergunta se ainda dava tempo pra chamar o pai dela pra acompanhar na entrada, mas ela responde que tava tudo bem. O velho já tem muito trabalho pra fazer e pedir isso assim de repente iria deixar ele ainda mais com problemas. Mas se ele visse ela entrar sozinha, com certeza ficaria muito irritado com isso. Mas é exatamente por isso que a dama de companhia tava preocupada com nossa garota. Todavia ela responde que vai ficar tudo bem. Sendo assim, ela trouxe um docinho e a Tiara ficou extremamente feliz com isso. Era tudo gostoso e desde a sua vida passada ela sempre gostou de cozinhar uns docinhos gostosinhos. Ela começou a encher um bucho, já que não tem outro jeito, né? Então vamos encher a barriga. De repente, aquela praga de cabelo preto simplesmente foi entrando como se a casa fosse dela, como se ela fosse a premiada, o pacote premiado, o biscoito do final. Vestido caro e fofinho, joias brilhantes, amável como um anjo, mas falsa como um homem. Aliás, ela tava ali porque ficou preocupada com a Tiara. Aliás, aquele trouxa do príncipe herdeiro também apareceu. Ele fala que a Akira ficou preocupada com ela desde aquele dia e pergunta se ela estava se sentindo bem para a formatura. Ela responde que sim, depois de uma noite de sono ela estava muito melhor. E essa piranha começou a se esfregar nele na frente da nossa garota. Se fosse a Scarlet, teria metido a mão na cara dela para fazer aqueles dois estúpidos saírem dali. Ela disse que iria terminar de se aprontar, então eles foram embora. Tempo depois, finalmente chegou a hora. A porta se abriu, ela entrou e todo mundo ficou surpreso. Mas assim como no jogo, o cenário era a mesma coisa. Todo mundo ficou se perguntando por que diabos ela havia entrado sozinha e por que o noivo dela tava se agarrando com outra garota. De repente, o verme do príncipe herdeiro deu um passo à frente e declarou o fim do seu noivado com ela. O pai dela ficou surpreso e tentou intervir, mas ela mandou que ele não fizesse nada. Então pergunta por qual motivo ele tava fazendo aquilo, esse trouxa. Mas ele não precisa responder, até porque ela já sabe a resposta. Esse verme tava querendo ser o noivo de outra donzela. Mas se ele quer fazer isso, ele deveria seguir os procedimentos corretos. Mas ele não gostou disso não e disse que ela não pode argumentar contra a realeza. Ainda disse que ela foi extremamente severa com a Akira depois de descobrir que ela veio do interior. Mas ela responde que essa trouxa aí não tava ciente dos bons costumes daquele reino. Então deu apenas algumas dicas pra ela. Mas esse verme não quer aceitar e fala que ela até mandou a pobre da Akira ficar de joelhos quando estivesse diante dele. Mas isso daí é o básico, né? Afinal ele é o príncipe herdeiro. Parece até que o cérebro desse animal é na bunda. Como última desculpa, ele fala que a Tiara proibiu que ela dançasse com ele. Óbvio que ela responde que foi porque ela dançou com ele 2 vezes. Isso significa que ela é a sua noiva. Ou não vai dizer que ele, sendo príncipe herdeiro, não conhece esse simbolismo. Mas ela já notou que não importa o quanto ela tente se defender, a história do jogo não pode ser mudada. Afinal, ele já foi conquistado pela rapariga. Sendo assim, ela aceitou terminar o noivado e a Akira se tornou a futura rainha daquele falido reino. Ela fez isso, mas pelo menos vai poder ficar com a sua família e com suas amigas. Todavia, esse verme, esse moio de merda, condenou ela ao exílio pelo crime de ter magoado a futura rainha. Na hora, a coitada ficou sem chão, isso daí já era demais. E o pior é que não dá pra ela ir contra as ordens do príncipe herdeiro. Mas se ela for condenada, não vai poder ficar com sua família. Ela basicamente vai ser isolada de todo mundo. Ela não pode aceitar aquilo não. Mas de repente alguém se levantou na sua defesa e na hora o clima mudou completamente. Ele se aproximou e perguntou se nossa garota tava bem. Ela responde que sim. Esse daí é o príncipe Aquastide, o primeiro príncipe do reino Marineford. Ele é o personagem principal da continuação do jogo e ela ficou extremamente apaixonada pelo seu design, mas acabou morrendo antes do lançamento da continuação. Ela pergunta o que diabos ele estava fazendo ali, mas ele responde que ela não precisa mais se preocupar. Afinal, além de honrada, ela é a pessoa mais correta ali, sem falar que é a mais bela de todas. O trouxa tenta mandar que ele não se intrometa, pois ela precisa ser punida, mas o Aqua responde que quem precisa ser punido é esse verme. Primeiro, ele não só cancelou o noivado com ela, como também fez isso no meio da cerimônia de formatura, algo completamente inaceitável para o príncipe herdeiro. De repente, ele se virou para nossa garota, ficou de joelhos e pediu a mão dela em casamento. E ainda fala que sempre teve o desejo de fazer dela sua esposa. Beijou a mãozinha dela, no momento que ela iria aceitar, essa desgraça de cabelo preto interrompeu. Ela fala que aquilo dali não faz sentido nenhum. Afinal, agora a
pouco ela tava noiva do bosta do seu lado. Sem falar que ela é rude com as palavras e extremamente severa. Mas essa menina aqui tá metendo louco. Se agarrou no príncipe Aqua e disse que ele não combinava nem um pouco com ela. Nossa garota ainda tentou avisar que ela não pode simplesmente sair tocando no príncipe herdeiro de outro país. Mas aí já era tarde. Ela pensou que ele não iria fazer nada só porque é bonitinha. Mas que nada, ela foi levada embora e o merdinha do príncipe herdeiro ficou aí com a cara de trouxa que ele tem. Ele pediu desculpa pra nossa garota e disse que vai ajudar ela sempre. Naquele dia era pra ser o desfecho do final daquele jogo, mas tudo mudou. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E o episódio 2 começa com nossa garota se perguntando como é que foi que aquilo aconteceu. Primeiro reencarnou como vilão do seu jogo Otome. Foi humilhada e exilada do seu reino por um príncipe estúpido. E agora o príncipe Aqua pediu ela em casamento. Toda vermelhinha, ela fica pensando do porquê ele pediu alguém como ela em casamento. Afinal, ela é a vilã daquele jogo. Ela notou que ele tava olhando pra ela, então pediu desculpas pela confusão de ontem à noite. Mas ele respondeu que tava tudo bem. Na verdade, ele se sente honrado pela sua preocupação. Então, toda tímida, ela pergunta do porquê ele havia pedido ela em casamento. Ele responde que isso daí é muito simples. Ele a deseja intensamente. Como assim, maldito? É dito que a primeira vez que eles se encontraram foi um ano atrás, durante um evento noturno. Não esse evento noturno aí que você tá pensando, seu safado. Sem falar que eles estavam na mesma turma, todavia nunca conversaram antes. Então por quê? Porque ele ficou apaixonado assim por ela. Bom, ele responde que estava sempre observando ela pela janela da biblioteca. Sempre que ela estava lendo, fazia um monte de caretas engraçadas. Foi desse jeito que ele descobriu uma donzela bastante adorável. Em um momento, ela estava toda séria lendo a história, mas de repente ela estava toda envergonhada com o rostinho coradinho. E quando ela chorava, ele ficava extremamente triste e morria de vontade de chegar perto dela e dar-lhe um abraço. Ela ficou toda envergonhada, mandando ele esquecer aquilo, mas isso daí não vai rolar não, é impossível. Todavia, agora eles estão sozinhos e ele quer admirar o rostinho que ela tem. A coitada responde que não sabia que tinha alguém observando ela não, esse stalker maldito. Ele fala que se sente muito mal por ter feito aquilo. Contudo, ele foi ficando cada vez mais fascinado na nossa garota, chegando ao ponto dele mesmo ter ficado surpreso com tudo aquilo. Entretanto, ela estava noiva daquele mulambo de homem e ele não poderia simplesmente roubar a noiva do príncipe herdeiro de outro reino. Ele já estava decidido a voltar para o seu reino assim que o seu intercâmbio terminasse, e assim ele poderia esquecer dela completamente. Mas tudo mudou naquela noite. Obviamente que ele não iria deixar uma chance como aquela escapar facilmente. Mas no fundo ele estava morrendo de medo. Isso daí é um pouco decepcionante. Mas ela responde que não é não. Pra ela que estava ali sozinha na frente de todo mundo, a presença dele lhe deu muita coragem. Todavia ele menciona que o fato daquele corno ter exilado ela foi um tanto surpreendente. Se bem que se aquilo tivesse acontecido, ele teria sequestrado ela por conta própria e deu um cheiro no cabelo dela. Hoje em dia é no cangote, antigamente era no cabelo, né? Muito melhor. Na hora ela ficou surpresa. Como ele pode falar aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo? Ela se pergunta se é porque ele é um personagem de jogo pra garotas, ou será que a sua personalidade é realmente daquele jeito? Ela ainda estava um pouco relutante em acreditar naquelas palavras, mas ele, pelo contrário, gosta tanto dela que quase não estava conseguindo se conter. Segura aí, taradão. De repente ele deu um beijinho na testa dela e finalmente chegaram na mansão. Ela agradeceu pela carona e ele disse que queria convidar ela para um encontro, mas já. Obviamente ela aceitou, afinal acabou se formando, então vai ter muito tempo livre. Sendo assim, o encontro vai acontecer dentro de 3 dias. Já lá dentro, o pai dela estava extremamente irritado como aquele verme poderia fazer aquilo com sua amada Tiara. Até a dama de companhia fala que ele é um príncipe idiota e não sabe o que estava perdendo aquele trouxa. Todavia, foi muito melhor assim. Pelo menos eles descobriram as reais intenções daquele verme antes do casamento. A mãe apareceu ali falando que o príncipe Aqua é realmente encantador. E pergunta o que nossa garota pretende responder. Seu noivado com aquele trouxa já havia sido cancelado, mas agora o príncipe Aqua estava pedindo sua mão em casamento. A dama de companhia pergunta o que ela pensa sobre ele e ela simplesmente responde que ele é muito mais do que ela poderia desejar. Humilde, humilde. A donzela vilã que se casa com um príncipe herdeiro de um reino vizinho. Será possível ter um futuro desses? Ela se pergunta. Dia seguinte, no Palácio Real, o príncipe herdeiro estava querendo falar com a Aicrea, mas sua passagem foi negada. Mas ele falou que seria bem rapidinho, eu acho. Provavelmente sua escolha pode ter sido equivocada, então ele estava querendo ter certeza daquilo. O guarda deixou ele entrar e logo a rapariga foi jogando seu charme pra cima dele. Ela fala que estava querendo ver ele e não podia sair daquele quarto. Sem falar que não tinha nada pra fazer e ela estava morrendo
morrendo de tédio. Mas ele se pergunta, como assim tédio? Ela não pensou em nada do que aconteceu ontem à noite? De repente, ela diz nunca ter imaginado que o príncipe Aqua faria uma proposta daquela. E espera que ele não seja enganado pela nossa garota. O corno pergunta se o que ela havia dito durante a festa era realmente verdade. Obviamente que ela responde que sim. Mas tinha esse otário ao seu lado, então tava tudo bem. Ela se jogou nos braços dele. Mas de repente ele a afastou e ela ficou surpresa. A vilã da história continua se envolvendo mesmo depois daquele grande final. Como assim? Essa praga também é uma reencarnada? Eu não acredito. Teve uma pessoa que comentou nos comentários. Eu vi, eu li, viu? Só não lembro o nome, mas eu li. Então ela fala que não quer continuar trancada ali dentro não e quer ficar do lado dele. Mas ele responde que isso daí vai ser muito difícil. Então ela mandou que pelo menos ele mantesse ela atualizada sobre o príncipe Aqua. Assim do nada, dando um corno na cara dura. Óbvio que ele pergunta do porquê e ela responde que como a Tiara havia sido terrível como ela gostaria de ajudá-lo antes que acabe sendo magoado também. Todavia o tempo dele acabou e ele teve que sair daquela sala. Naquele momento ele percebeu que havia cometido o pior erro da sua vida, otário. Enquanto isso, nossa garota estava pensando que a festa de formatura acabou encerrando o enredo do jogo. Então ela não sabe o que é que vai acontecer daqui pra frente. O príncipe Aqua é o personagem da continuação do jogo. Então ela não consegue imaginar que ela, sendo a vilã, vai se tornar sua esposa. Além disso, caso a heroína da sequência do jogo apareça, com certeza ele vai mudar de ideia e acabar se apaixonando por ela. A Tiara se levantou, foi andando até a janela e de repente ela viu o príncipe Aqua parado ali embaixo olhando pra ela igual um trouxa. Ela pergunta o que diabos ele tava fazendo ali e o trouxa responde que a lua tava muito bonita hoje. Ele subiu lá em cima e pediu desculpas pela hora, mas queria lhe mostrar uma coisa bastante interessante. Ele pergunta se ela conhece o Festival das Estrelas, que é celebrado pelas fadas. Obviamente ela responde que sim. Esse daí é um evento presente no jogo Lápis Lazuli. É dito que a heroína consegue assistir o festival junto de um personagem que tem aptidão. De repente ele usou magia e uma brisa começou a soprar. Ele deu seu casaco pra ela e esse maldito nunca mais vai lavar isso daí. De repente ele se jogou nos braços dela. Isso daqui não deveria ser o contrário não, desgraçado. De repente ele mandou que ela olhasse pro céu e tava aberto, incrivelmente estrelado. Ela achou aquilo incrível e é muito, muito lindo. De repente ele pegou no cabelinho dela e disse ter ficado feliz por ela ter gostado. Enquanto ela pensa que seus olhos dourados são como as estrelas. E tão magnífico que estava atraindo totalmente a sua atenção. Dia seguinte, o rei ficou sabendo que o corno do seu filho havia ido visitar aquele negócio lá de cabelo preto. De fato, ele responde que sim, percebeu que simplesmente acreditou nas palavras dela e tomou a pior decisão possível por causa disso. Ele deveria ter conversado com a Tiara antes de tomar qualquer tipo de decisão. O rei fala que ela havia dito a mesma coisa quando ele foi pedir desculpa por tudo que havia acontecido naquela noite. Porém, em momento algum, ela colocou a culpa nesse trouxa. Afinal, ele não tem culpa mesmo, né? Incrivelmente falando, ele não tem culpa. Na verdade, ela fala que o erro foi totalmente dela, por não ter tentado conversar com ele ainda mais. É dito que antigamente aqueles dois conversavam bastante e estavam sempre juntos. Ela vivia chamando sua atenção e ela sempre manteve ciente que seria sua esposa um dia e tentava manter ele no melhor caminho possível, como o príncipe herdeiro. Mas agora já era, não adianta mais chorar pelo leite derramado. Enquanto isso, nossa garota tava alegre da vida escolhendo seu vestido para passear com o príncipe Aqua, mas ela tava na dúvida entre o branco e o azul. Eu escolhi o azul, né? Com certeza. O branco é mais pra momentos especiais, tipo um casamento comigo. A dama de companhia notou que ela tava mais feliz do que o normal. Mas também, né? Esse daí é o seu primeiro encontro. Na hora ela ficou toda bobinha. Ela nunca teve um encontro com aquele negócio loiro, que eu não sei o nome dele não. O nome dele é muito difícil de falar. A dama até colocou um enfeite de cabelo feito de coral. Esse daí é produzido lá em Marine Forest. Mas ela tá achando que isso daí já é muito exagero. Olha a carinha dela, toda vermelhinha e bobinha. Então, o príncipe Aqua finalmente chegou e o coração dela tava batendo tão forte que tava quase saindo do peito. Aquela foi a primeira vez que ela teve esse tipo de emoção. Eles foram até um campo florido e ela ficou realmente encantada com aquele lugar. Ela não imaginou que aquele tipo de lugar existisse. Eles colocaram um pano embaixo da árvore e ela até levou um monte de biscoito pra comer. Aliás, ela mesma havia preparado, ele provou e adorou. Obviamente que ela ficou muito feliz com aquilo. Afinal, ela adora fazer doces e comer também, né? Comer é a melhor parte. Eles combinam com várias bebidas, tipo chá preto, chocolate quente ou até café com leite. Uma vez ela fez tanto doce que encheu uma cesta inteira e ela comeu tudo sozinha lendo um livro. Ele fala que ela realmente adora ler livros e doces. Ele achou isso daí adorável, poderia ficar ouvindo por horas e horas. Ele pegou um docinho e mandou ela abrir a boquinha. Ela fez e ele fez um aviãozinho. Ainda disse que ela é muito adorável comendo. Quem é que fala que a mulher é adorável comendo? De repente ele pegou na cinturinha dela, puxou pro lado e perguntou se poderia chamar ela
dela, somente de Tiara. Toda linda, ela responde que com certeza não foi sim e nenhum pode, foi com certeza. Ela nunca havia sentido aquilo no seu peito quando o outro lá chamava ela de Tiara. E de repente, eles se abraçaram. O príncipe atacante é demais, viu? Mas desse jeito ele vai acabar sentindo que o coração dela tava batendo rápido demais, mas o dele também tava. Ela se afastou e pediu desculpas, tava com vergonha, mas ele responde que tava tudo bem, mas pegou no rostinho dela e disse que desse jeito parece que ela tava pedindo um beijo. Ele pretendia ir mais devagar, mas não conseguiu não e deu um beijo na mão dela. E ainda perguntou se poderia pedir uma coisinha. Vai pedir o que, seu safado? Ele quer que ela lhe dê um biscoitinho na boca. Obviamente que ela aceitou, mas parece que ela tava alimentando um cachorro. Ele fala que sente como se pudesse comer aqueles biscoitos o dia inteiro e ela tá toda tímida. Foi só aí que ele notou o enfeite de cabelo que ela tava usando e pergunta se o fato dela ter escolhido aquele em específico poderia lhe dar uma esperança. Pelo sorriso que ela deu, meu amigo, eu acho que você ganhou, viu? Meus parabéns. Enquanto nossa garota pensa que não faz ideia de como vai ser o seu destino. Contudo, o príncipe Aqua havia escolhido ela. Então, naquela noite, ela foi falar com seu pai, mas ele já sabia no que vai dar aqui. Logicamente, ele ficou triste em entregar sua filha para um outro reino. Contudo, ele ficou feliz por saber que ela estava feliz. Então, no dia seguinte, ela partiu até o palácio do príncipe Aqua. Enquanto ela estava andando pelo corredor, adivinha com quem ela acabou esbarrando? Ele mesmo, o trouxa que havia exilado ela. Pelo menos ele pediu desculpas por tudo que havia feito e até abaixou a cabeça. Mas nossa garota mandou ele não fazer aquilo não, afinal ele é da realeza. Mas ela ficou aliviada, pois no final ele entendeu que havia se metido em uma furada. E sinceramente, ela ficou muito feliz em ver que ele estava muito bem. Afinal, ele é um dos seus personagens favoritos. Mas de repente ele tentou tocar a nossa garota e o príncipe Aqua não deixou não. E perguntou o que diabos ele estava tentando fazer com sua noiva. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E o episódio começa um ano no passado. Nossa garota estava andando pelo corredor do colégio, enquanto um grupo de garotas estava falando sobre o príncipe Aqua. É dito que ele viajou por vários e vários países, se preparando para o seu futuro reinado. E agora resolveu entrar na Academia Lápis Lazuli para completar seus estudos. Dizem também que ele é muito habilidoso com a espada. Ele deu uma olhada e as meninas ficaram tudo louca por ele. Um cara apareceu ali perguntando se ele estava sendo mais um dia popular com as garotas. Há rumores que formaram até um fã-clube só pra ele. Mudando de assunto, o príncipe Aqua pergunta sobre o livro que ele havia pedido e o cara responde que tem um na biblioteca. É dito que ele também é muito focado nos estudos, porém não faria mal ele ter um outro interesse de vez em quando. É dito que ele teve vários pedidos de donzela, mas ele nunca aceitou uma sequer. Mas esse trouxa só quer saber de ler livro, mas também não tá perdendo nada. Afinal, ele quer ser o sucessor digno do seu reino. E esse era o seu único objetivo. Bom, isso até ele conhecer a nossa garota. Naquele dia ele tava na biblioteca lendo normalmente, quando de repente, olhando pela janela, ele viu uma linda e perfeita donzela com um belo sorriso no rosto. E na hora o seu coração bateu até mais forte. Agora voltamos um ano no passado, no dia que ele conheceu a Tiara, durante um evento de boas-vindas que fizeram pra ele. Aquele trouxa de nome difícil que eu não sei falar se apresentou e apresentou nossa garota como sua noiva. Naquela noite, como sempre, ela tava reluzente. Suas palavras eram doces e impecáveis. Era notório quanto ela se dedicou para conquistar uma postura perfeita. É dito que ela estava sempre elegante e não poupava esforço em tudo que fazia. Sempre que ela se encontrava com alguém que precisava de ajuda, ela ajudava sem pedir nada em troca. De um lado, temos o príncipe Aqua tentando ser o responsável príncipe herdeiro. Do outro lado, nossa garota, uma donzela de família com o título Lápis. Todavia, ela se parece bastante com ele. Entretanto, ver ela comendo doces era bastante divertido. Naquela tarde, enquanto observava nossa garota lendo um livro, o seu mordomo apareceu perguntando o que diabos ele estava fazendo. Ele responde que aquela dali é a donzela Tiara Rose. É dito que ela passa um tempo ali quase todo dia. O safado pensa que depois que começou a observá-la dia após dia, acabou ficando bastante interessado. Mas se pergunta que tipo de livro ela estava lendo, ou pelo que ela se interessa, ou o que era aquela inquietação no seu peito no momento que ela começou a sorrir. Na hora, o trouxa ali atrás percebeu tudo. Ele não estava lendo, mas sim contemplando a beleza de uma bela flor. Mas de repente começou a chover e a Tiara teve que sair dali o mais rápido possível para não se molhar. O príncipe Aqua simplesmente usou sua magia e mandou o vento afastar aquela nuvem. E assim o sol brilhou novamente e nossa garota não estava entendendo porcaria nenhuma do que aconteceu ali. Enquanto o mordomo pergunta do porquê ele usou magia, afinal ele quase nunca usa o seu poder. Ele responde que ela iria acabar molhando o seu livro. Mas no fundo, ele sabia a verdade. Ele sabia que estava completamente apaixonado pela nossa garota. Na sala de aula, ele até pensava em puxar assunto com ela. Enquanto passava pelo corredor, ele poderia tentar tocá-la, mas não conseguia nenhuma dessas coisas. Afinal, ele não tem aquele
direito. O trouxa lhe pergunta do porquê ele não tenta conversar com ela, mas obviamente ele responde que não pode fazer aquilo. Afinal, ela é a noiva do príncipe herdeiro de outra nação. Sem falar que dizem por aí que o seu primeiro amor nunca vai ser o seu último. Tudo que ele pode fazer agora é desejar que eles sejam felizes juntos. Só que naquele dia, enquanto andava pelo corredor, ele acabou vendo nossa garota desmaiando bem na sua frente. Ele correu, pegou ela nos braços e levou até a enfermaria. Mas se pergunta o que aconteceu para ela desmaiar daquele jeito, afinal ela é sempre muito forte. Talvez tenha sido aquela mulher, uma aluna transferida que chegou de repente e começou a se envolver com aquele trouxa. Eles estavam tão envolvidos que começou a surgir um boato que ele iria rejeitar a Tiara. E o Aqua pensa que caso isso aconteça, talvez ele tenha uma pequena chance. Mas de repente o maldito apareceu ali agradecendo e pedindo desculpas pelo trabalho. Mas agora ele vai tomar conta do resto, ele fala. Ele foi embora, mas pensa que aquela foi a primeira vez que ele havia tocado na nossa garota. Mas amanhã é o dia da festa de formatura que vai encerrar sua vida como estudante na academia. Só que você já sabe tudo o que aconteceu. Ela não só foi humilhada, como também foi exilada e aquilo acendeu uma tempestade no seu coração. Ele pediu autorização ao rei, interrompeu a conversa. Naquele momento, ele estava decidido a trazer para os seus braços a flor que ele só conseguia admirar. E ali, na frente de todo mundo, ele pediu a nossa garota em casamento. Naquela noite, ele escreveu uma carta e mandou enviar para o seu pai. O seu mordomo, que eu ainda não sei o nome, usou uma magia para invocar uma pomba correio. Na carta estava escrito que ele levaria a nossa garota para Marine Forest como sua noiva, para que assim ela possa viver uma vida extremamente confortável. O trouxa lhe fala que quando a sorte dele havia melhorado, o jogo virou completamente. Ele até ficou surpreso com isso. E de fato, Aqua responde que sim. Ele também ficou surpreso, mas surpreso com o desejo que surgiu no seu coração. Então, tempo depois, ele recebeu a resposta da nossa garota e ainda por cima ficou sabendo que ela estava querendo visitá-lo. Na hora ele ficou empolgado, mas primeiro vai ter que resolver aquela papelada toda ali atrás. Lembrei até da menina da guilda que queria viver uma vida tranquila, mas era escrava do CLT. Velhos tempos. Horas depois, ele finalmente havia resolvido tudo e tava louco de vontade para vê-la novamente. Só que ele notou que aquele verme tava conversando com ela depois de tudo que havia feito. Na hora ele se jogou na frente, tirou a mão do trouxa e perguntou o que diabos ele estava tentando fazer com sua preciosa noiva. Nossa garota estava se perguntando como assim sua preciosa noiva. De repente ele pegou no cabelo dela e começou a cheirar e ainda deu um abraço gostoso nela pedindo desculpas por ter demorado tanto. A coitada ficou toda coradinha olhando pra ele e ainda por cima avisou pro trouxa que a Tiara havia se tornado a sua noiva. Mas ele pergunta como assim tão rápido e oficialmente? O príncipe Aqua responde que sim. Tanto o rei Alexander quanto o Marquês Lápis havia lhe dado permissão para isso. Portanto, ele pede para que esse verme não toque um dedo na sua noiva tão casualmente. Pelo menos ele aceitou sem fazer barulho, porque tem uns caras aí que faz um escândalo brabo. E até pediu desculpas, afinal ele não tava sabendo de nada. O príncipe Aqua pergunta se nossa garota tava bem e ela responde que sim. Até pediu desculpas por ter chegado assim tão de repente, mas ele diz ter ficado muito feliz e foi embora. Enquanto o príncipe trouxa ficou aí com a cara de trouxa que ele tem, esse trouxa. Já falei que ele é trouxa, é um trouxa esse trouxa. Eu adoro essa palavra, trouxa, muito bom. Tempo depois, eles estavam andando pelo jardim do palácio, quando de repente a Tiara tentou perguntar sobre aquilo, mas ele simplesmente colocou o dedinho na boquinha dela e disse que era o seu noivo. E protegê-la é a sua função. Mas só de ouvir aquilo, o coração dela começou a bater mais forte. Ela tava toda envergonhada. Ele pegou na mãozinha dela e agradeceu por ter escolhido ele, enquanto ela agradece por ele ter pedido sua mão em casamento. Quer pedir a minha também, não? Tempo depois, eles foram até o jardim que estava lotado de coisas gostosas, né? Ela ficou muito feliz. Tinha um bolo completamente recheado com muitos morangos. E pra completar, um lindo jardim de rosas pra um chá da tarde com o príncipe Aqua. Aquilo dali era um sonho pra ela. Ele pergunta se ela gosta de bolo e obviamente ela gosta, né, meu filho? Quem é que não gosta de bolo? Além disso, é dito que morangos são especialidade de Marine Forest. Eles são muito fofos e é uma mistura de azedo com doce. Ela gosta tanto de comer quanto usar nas suas receitas. Mas ela notou que tava falando demais e pediu desculpas, se deixou levar pelo momento. Desde o dia que ela recuperou sua memória da vida passada, ela estava louca pra usar em uma nova receitinha que ela imaginou. Tempo depois, ela estava mandando um pedaço de bolo pra dentro e achou delicioso. De repente, o mordomo, que não é mordomo, na verdade é o assistente do príncipe Aqua, e o nome dele é Elliot. Gostou? Elliot. E obviamente, a dama de companhia da nossa garota se apresentou também. O nome dela é Filina. Quem gosta disso aqui é o Nando Moura, Filinos. Além disso, é dito que ela cuida da Tiara desde a sua infância. Mas
mas só agora ela se tornou sua dama de companhia. A Tiara fala que basicamente elas cresceram juntos e é quase sua irmã mais velha que sempre esteve ao seu lado. Mas a Felina responde que vai continuar ao lado dela pra todo sempre e vai se mudar para Marine Forest com muito prazer. E obviamente nossa garota ficou muito feliz com isso, mas quem não tava nada contente é essa aberração aqui que tava morrendo de tédio. Por mim, morre logo. Ela começou a se esparramar no sofá se perguntando por que todo mundo só quer saber da Tiara Rose, sem contar que ela também gosta do príncipe Aqua, essa meretriz. Mas foi aí que ela lembrou que a heroína da história teve uma excelente ideia do que fazer agora. Enquanto isso, o Aqua pediu um tempo pra conversar com nossa garota a sós. Eles foram até um banco no jardim e ele abraçou a Tiara, mas estava muito perto, ela ficou toda vermelhinha. Ele agradeceu por ela ter aceitado se tornar sua noiva, mas estava querendo ir além daquele tipo de formalidade superficial. Então ele perguntou novamente se ela gostaria de se tornar sua futura rainha. Toda fofinha, bonitinha, ela aceitou. Oh meu Deus. De repente ele deu um abraço muito forte nela e disse que a amava. Pegou no queixinho delicado dela e deu um beijo não, um monte. E assim nos braços da pessoa que nossa garota havia se apaixonado. Como se ela estivesse em um belo sonho, ela deu seu primeiro beijo. Depois de ter beijado até a alma dela, o safado fala que ela é tão fofa que não conseguiu se conter. Deu pra perceber. A coitada tava quase tendo um ataque do coração de tão rápido que ele tava batendo. Mas naquele momento, ela estava muito feliz. Só que de repente, uma desgraça aconteceu. Uma luz começou a brilhar muito forte no horizonte. Na hora, nossa garota percebeu que aquela é a luz da magia que a heroína possui. É dito que a oração sagrada é uma magia muito rara que só pode ser usada por uma única pessoa no mundo. Ela tem um poder de purificação absoluta e é capaz de envolver um país inteiro e livrar ele de qualquer calamidade. E apenas a heroína do Anel Lápis Lazuli consegue conjurar aquela magia. Ela havia se esquecido completamente daquilo. Ou melhor, como a Acre ainda não havia usado, ele imaginou que ela não tivesse aquela magia. Esse poder é interesse de qualquer país e com certeza Marine Forest não é diferente disso. Ela começou a ficar com medo que o príncipe Aqua com certeza iria rejeitá-la e ir atrás da heroína principal. Mas ele disse que estava tudo bem, pois vai protegê-la custe o que custar. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E se você viu até aqui, deixa o like, pô. E o episódio começa com nossa garota tomando um chá da tarde enquanto se lembra de tudo que havia acontecido ontem. É dito que eles ainda não receberam nenhuma notícia do palácio, mas se perguntam o que o príncipe Aqua vai saber quando descobrir sobre a oração sagrada. Afinal, se a história estiver seguindo o rumo do jogo, o príncipe Aqua é o personagem principal da sequência dele. Mas agora que o primeiro jogo havia terminado, será que vai começar a segunda sequência? Ela começou a imaginar o príncipe Aqua trocando ela pelaquela aberração, coitada. De repente, o Elliot apareceu falando que a luz foi causada por um mau funcionamento de um artefato mágico. Além disso, nossa garota foi solicitada a voltar para casa até a investigação ser finalizada. Sendo assim, o Aqua pediu para acompanhar ela e ela aceitou, né? Todavia, ela tava meio tristinha, coitada. Ela não queria ir embora para casa agora, não. Ela queria descobrir qual vai ser o rumo dessa história. Todavia, o seu único desejo naquele momento é que o príncipe Aqua não fique com aquele negócio. Naquela noite, o Elliot apareceu falando que foi muito mais complicado do que ele imaginava. Aparentemente, a Kari despertou o poder da oração sagrada. Na hora, o príncipe Aqua ficou surpreso. Como assim ela despertou o poder da oração sagrada? Isso é impossível. Agora a situação ficou extremamente complicada. É dito que a oração sagrada é interesse de todo e qualquer país. Afinal, seu poder de purificação é extremamente imenso. O país que tem esse poder é capaz de manter a paz permanentemente. E por esse motivo é normal que o conjurador se case com alguém da realeza. E provavelmente o rei vai fazer o seu filho trouxa se casar com ela. E com certeza não vai deixar que ela saia daquele país. De fato, Aqua responde que é verdade. Todavia, Marine Forest tem influência o suficiente para interferir nessa conversa. E se eles tivessem aquele poder, iria prosperar ainda mais. Por algum motivo, ele fala que queria essa jovem. Como assim, miserável? Depois disso, se passaram 10 dias e a nossa garota continua sem saber de absolutamente nada. Mas o seu pai, que é o primeiro-ministro, deve estar sabendo de alguma coisa por debaixo dos panos. Entretanto, ela não pode simplesmente pedir uma informação que a realeza estava tentando manter em segredo. Ela até pensou em falar que sabe sobre essa tal oração sagrada. Todavia, não vai dar muito certo não. Aliás, ela não conseguiu se encontrar com o príncipe Aqua depois daquele dia. E ela se pergunta se ele ainda não sabe nada sobre a oração sagrada. Ou talvez ele ficou sabendo e agora estava ignorando ela completamente. Mas, de repente, a empregada apareceu ali falando que havia terminado os preparativos para a mudança para Marine Forest. No entanto, a Felina se pergunta quando eles vão partir. Nossa garota responde que é verdade. Tudo que ela pode fazer agora é esperar o príncipe Aqua falar alguma coisa. E isso é
tudo muito, muito decepcionante pra ela. De repente, começou a chover e a cena muda pro castelo onde a Akari estava trancada. Ela se pergunta quando é que o príncipe Aqua vai aparecer. Ela pensou que ele iria vir correndo, feito um cachorrinho quando visse a oração sagrada. Depois ela iria para Marine Forest e ia se casar com ele. Bom, era isso que era pra acontecer, mas já se passaram 2 semanas e nada dele ainda. De repente, alguém bateu na porta e a cena muda pra casa da nossa garota. Ela tava fazendo uma tortinha de morango, afinal hoje o príncipe Aqua vai visitá-la. Então, provavelmente, ela pensa que os detalhes já foram resolvidos. Mas ela tava confiante, afinal seu pai não lhe disse nada, então deve estar tudo bem. Tempo depois, eles finalmente se encontraram e o príncipe Aqua tava pedindo desculpas. Os preparativos acabaram tomando todo o seu tempo. Ela responde que não tem problema não, mas notou que ele tava um pouco estranho. Ela se pergunta o que será que aconteceu. Eles estavam tomando chá quando de repente ele disse que o noivado havia sido confirmado. O noivado da donzela Akari. Na hora nossa garota ficou em choque. Como assim o noivado daquela rapariga? Não é surpresa que o príncipe Aqua esteja atrás da oração sagrada. Na verdade seria muito natural. Ela começou a pensar que seria trocado novamente. Mas ele fala que aquele trouxa havia ficado noiva dela oficialmente. Ele sabe que eles haviam magoado a Tiara, então deve ser um pouco complicado pra ela. Na hora ela ficou extremamente aliviada, coitada, começou até a chorar. Ela fala que estava apavorada, pois pensou que a rapariga iria se casar com ele. Mas ele pegou na mãozinha dela e pediu pra não chorar não, e ela fala que não estava chorando. Foi aí que ela desabou em lágrimas, a coitada. O príncipe Aqua meteu logo um beijo na boca dela. Ele vai levar nossa garota pra Marine Forest e vai ficar ao seu lado pra todo sempre. Agora alguém tira esse cara daí antes que o negócio aqui saia de beijo pra um filho. Naquela noite, enquanto dormia, uma luz acabou aparecendo no seu quarto. Na hora ela notou que não era ninguém mais, ninguém menos do que a Akari. Ela fala que havia pensado em várias possibilidades, mas pergunta se nossa garota também é uma jogadora. Na hora ela ficou assustada. Como ela havia pensado, a Akari também estava na mesma situação que ela. Aliás, ela fala que chegou a essa conclusão porque ela não estava agindo de acordo com o enredo do jogo. Todos os eventos haviam acontecido normalmente, menos o grande final. A Tiara tenta falar que não estava entendendo nada, mas não adiantou muita coisa não. A Akari estava decidida a se casar com o príncipe trouxa, mas quando o Aqua apareceu, ela levou um susto. Ele é o seu personagem favorito. Então, se ela tiver uma chance de se casar com ele, vai se casar com ele, ponto final. Aliás, ela pergunta se a Tiara não sabe nada sobre a continuação do jogo e a adorável heroína de Marine Forest. Obviamente, ela responde que não. Afinal, acabou reencarnando e tem vagas memórias sobre o jogo. A Akari ficou chocada. Ela morreu antes de jogar a continuação, coitada. É dito que a heroína da sequência é filha do duque de Marine Forest, chamada Aishira. Eles se conheceram na beira do mar quando o príncipe Aqua estava inconformado com sua noiva. Aliás, ela fala que com certeza a Tiara sabe que ela tem a oração sagrada e com certeza vai conseguir se casar com Aqua. Dito isso, ela quer que a Tiara se separe dele, mas obviamente ela responde que nem pensar. Afinal, o príncipe Aqua não é um jogo, ela é uma pessoa de verdade. Fazendo isso, ela só ignora a vontade dele. Mas de repente o clima mudou completamente. A Akari pergunta do que ela estava falando. Evidentemente, ele irá ficar loucamente apaixonado por ela quando descobrir o seu poder. De repente, ela conjurou uma magia e machucou o rosto da Tiara. O plano dela é fazer nossa garota se machucar ao ponto de ficar inconsciente por um tempo. Mas a Tiara responde que ela não vai sair impune disso. Mas ela acha que sim, afinal é a heroína principal do jogo. Ela atacou, mas de repente algo estranho aconteceu. Uma barreira protegeu nossa garota. Obviamente que foi o príncipe Aqua que havia aparecido. Ele viu machucado e pediu desculpas, pois acabou chegando tarde demais. O pai da nossa garota apareceu e perguntou o que diabo estava acontecendo ali. A trouxa tentou se explicar, falando que descobriu o poder da oração sagrada e agora estavam forçando ela a se casar com o príncipe trouxa daquela nação. E agora ela tá implorando para ser levada para Marine Forest. Mas o Marquês Lápis pergunta como é que ela pode falar um negócio desses. Ela manda ele calar a boca, velho maldito. Ela quer ir junto do príncipe Aqua e com sua magia fazer sua nação prosperar ainda mais. Nossa garota, coitada, fala que tudo menos o seu amado príncipe. Aliás, ele responde que já estava sabendo de tudo. Mas independente daquela oração sagrada, seu país vai se desenvolver de um jeito ou de outro. Pegou nossa garota no colo e disse que tudo que ele precisa é dela. E assim, a trouxa da Akari foi levada presa novamente. E nossa garota ficou lá no braço do seu amado príncipe Aqua, sendo muito bem mimada. Dia seguinte, ela estava se perguntando por que estava tendo que morar naquela torre no meio do nada. Por sorte, a punição dela foi aliviada por causa
causa da tiara. Sem falar que ela não consegue usar magia avançada dentro daquele lugar. Ela pensa que se fosse um jogo pra garotas, um príncipe iria aparecer pra salvar ela. Mas de fato é um jogo pra garotas, ela tava ficando maluca da cabeça. De repente, alguém bateu na porta e era o trouxa do príncipe Arknights. Ela foi correndo e se ofereceu pra fazer um chazinho. Tempo depois, ele tava falando que eles iriam se casar e ela apenas aceitou. Ele achou aquilo dali muito estranho, ela concordou fácil demais. Haviam dito pra ele que ela tem sentimentos pelo príncipe Aqua. Ela pensa que de fato gosta mais do príncipe Aqua do que dele. No entanto, esse trouxa havia entendido tudo errado, ela também adora ele. Quer dizer, ela adora todo mundo que faz parte daquele jogo, né? Pelo menos ele ficou feliz com isso, então tá valendo. Então, no dia seguinte, nossa garota finalmente estava partindo em viagem. O príncipe Aqua disse que iria cuidar muito bem dela e estava ansioso pelo casamento. A tiara fala que daqui a um ano, quando terminar o seu treinamento de noiva, vai voltar para celebrar o seu casamento. E até lá, eles devem esperar porque vai trazer vários e vários presentinhos. Ela abraçou a mãe, quase chorando, a coitada. Naquele momento, seu coração estava tão acelerado, mas era de uma forma completamente diferente. E assim eles foram embora, o coitado do pai ficou lá chorando mais do que a cachoeira. Aliás, ela pergunta se havia fadas morando em Marine Forest, e ele responde que sim. A coitada estava muito nervosa e quando fica nervosa acaba perdendo completamente a coragem. Mas de repente ela inclinou a cabeça no peito do príncipe Aqua. E obviamente que ele não perdeu tempo e retribuiu, né? Essa garota é adorável demais. Só que de repente ela ficou assustada, uma carta apareceu bem na sua frente. Quem enviou foi a Cara, especialmente para nossa garota. Mas, por via das dúvidas, o príncipe Aqua decidiu dar uma olhada primeiro. E na carta estava escrito basicamente o seguinte: ela estava disposta a dar o seu melhor para viver com o príncipe Arknights. Portanto, ela também deve ser muito feliz com o príncipe Aqua. E no final estava escrito em japonês: se ela perder pra heroína da sequência, não vai deixar aquilo nada barato. A coitada até pediu para ficar com a carta. Caso ela perca a confiança, vai usar aquilo para se motivar. Ela não vai perder pra essa heroína que ela nunca viu de jeito nenhum. Entretanto, no céu havia dois homens falando que o príncipe herdeiro havia voltado. E estavam doidos pra ver quem é a garota que ele havia trazido com ele. E o episódio começa falando que em Marine Forest tem um rei para os humanos e 3 reis para as fadas. O rei da floresta garante o solo fértil e a colheita agradável. Já o rei dos céus garante chuva e ar fresco, enquanto a rainha do mar garante pérolas, peixes e corais em abundância. Também é dito que os reis de Marine Forest são amados pelo rei das fadas, e por causa disso são muito abençoados. E obviamente o poder das fadas são muito importante para sustentar aquele país. Agora nossa garota vai se dedicar um ano inteiro para ser noiva do príncipe Aqua. Aliás, ele pergunta se aconteceu alguma coisa. A coitada estava muito pensativa, mas ela responde que não. Bom, na verdade ela estava ansiosa para chegar em Marine Forest. Entretanto, ela vai acabar sentindo saudades de casa. Sendo assim, ele responde se caso alguma coisa deixar ela incomodada, é só avisar. Mas se ela disser que deseja ir embora, ele não vai deixar não, ele não tem coragem de fazer isso. Então, eles finalmente chegaram na fronteira e havia algo bastante interessante. No lado do reino Lápis Lazuli havia rosas gigantes, mas do lado de Marine Forest era completamente diferente. Nossa garota achou aquilo realmente incrível, sem falar no mar gigantesco perto da estrada. Aliás, aquela foi a primeira vez que ela viu o mar tão de perto e desceu pra dar uma olhada. Mas, de repente, 3 fadinhas apareceram de dentro da água e parece que elas conhecem o príncipe Aqua. Nossa garota pensa que também quer ficar amiguinhas delas. Ela se aproximou e tentou se apresentar, mas as fadinhas falaram que não gostaram nem um pouquinho dela, coitada. Mas gostaram bastante da filina. A tiara, coitada, acabou ficando um pouquinho tristinha com isso. Mas o príncipe Aqua ficou feliz, sabe? Tipo, assim, ele não vai precisar competir o amor dela com o amor das fadas. Só que, de repente, uma linda garota de cabelo azul saiu de dentro da água também. Que negócio é esse aqui? Na hora o Aqua notou que aquela dali é a donzela Aishira. Entretanto, nossa garota ficou apavorada. Essa é a donzela que a Acre havia dito pra ela. Ela foi falar com o príncipe Aqua e deu as boas-vindas e também se apresentou para nossa garota, é claro. O príncipe Aqua disse que ela é sua noiva. A tiara se apresentou também com muita formalidade e lindamente como Tiara Rose. É dito que o mar fica sobre a responsabilidade da família do Duque Alanta, enquanto a donzela Aishra leva jeito para cuidar dos peixes, corais e outras criaturas marinhas. Ela responde que vai continuar fazendo seu melhor, mas agora que ele voltou para casa, espera que ele vá visitá-la quando tiver um tempinho livre. Obviamente ele responde que sim, mas nossa garota ficou meio pra baixo. Como assim vai visitá-la? Parece que ela tava fazendo o papel de vilã da segunda parte da história, mas no fim a sua existência naquele mundo é basicamente uma anomalia, e é bem provável que ela seja excluída novamente da história. Ela pediu licença para ir descansar na carruagem, entretanto ela foi até o meio da floresta. A coitada não tava esperando que a heroína iria aparecer assim
logo de cara. Ela não quer perder o príncipe Aqua e se pergunta o que deve fazer daqui pra frente. De repente, 4 fadinhas apareceu perguntando se ela tava com problemas e perguntaram também o nome da nossa garota e ela respondeu. Ao contrário das outras, essas gostaram muito dela. O Elliot ficou impressionado com aquilo. Normalmente, as fadas da floresta odeiam humanos e quem diria conceder uma bênção pra eles. Ele se aproximou e pediu desculpas, mas ele não poderia deixar ela andar sozinha pela floresta. Mas pergunta se aconteceu alguma coisa e ela responde que não. Na verdade, ela só queria dar uma esticada na lombar, passou muito tempo sentada e agora tava com uma dor nas costas. As fadinhas apareceram ali trazendo uma flor comestível e que também tem a bênção das fadas e meteram na boca dela. A coitada comeu com força, mas pelo menos estava gostoso. Tempo depois, ela voltou e o príncipe Aqua tava muito preocupado com ela. Se for sair assim de repente, ela deve avisar pra ele também. A Felina pergunta se ela tava com fominha, trouxe uns docinhos pra viagem, mas ela responde que tava tudo bem. Enquanto pensa que é uma garota muito afortunada. Então, em vez dela ficar com medo da heroína, ela deveria aproveitar as pessoas que estavam ao seu lado agora. Depois disso, a cena corta pro palácio, onde o Aqua tava perguntando se aquela foi a primeira viagem longa que ela teve. E ela responde que sim. Mas bom, como o Aqua havia dito antes, daqui a 3 dias eles terão uma festa de boas-vindas. E ele já estava providenciando o vestido da nossa garota, então pediu para que ela usasse ele. Ela ficou muito feliz com aquilo e com certeza vai usar. Mas esse safado não perde uma oportunidade de dar-lhe um beijo nela. Mas ele fala que não vai conseguir esperar até o ano inteiro não pro casamento. Ele tá querendo fazer dela sua esposa agora. Então ela manda ele ir parando aí, né? Vai com calma, meu amigo. Caso contrário, esse quarto vai ficar muito pequeno. Até lá, ela promete que vai se dedicar bastante ao seu treinamento pra ser uma excelente esposa pra ele, né? Mas, eu acho que não adiantou ela falar nada disso não, porque o maldito tá beijando ela de novo. Dia seguinte, a Felina fez um penteado exclusivo de Marine Florest pra ela. Mas o problema é que ela não sabe qual enfeite de cabelo deveria usar. Nesse caso, as empregadas do castelo falam que ela pode usar aquele dali, que foram escolhidos diretamente do jardim do palácio. A Tiara pergunta se poderia usar uma flor azul escuro, sabe? Dessas daí eu nunca vi não, nem eu nem as empregadas. Mas ela fala que tava querendo usar uma cor do cabelo do príncipe Aqua. A Felina responde que é uma excelente ideia. Entretanto, a empregada fala que não tá na época de flores azuis não. A coitada ficou tristinha e de repente a flor ficou azul. Que macumba é essa? A empregada fala que talvez tenha sido um presente das fadas. E ainda diz que atualmente a única pessoa que foi abençoada pelas fadas da floresta foi a nossa garota. É dito que elas já ouviram falar de pessoas que foram abençoadas pelas fadas do mar e do céu. Contudo, nunca ouviram falar de alguém que foi abençoada pelas fadas das flores. Então, o dia do baile finalmente havia chegado e todo o salão estava paralisado, observando nossa garota dançando lindamente com o príncipe Aqua. Ele fala que não tem jeito não, perto dela fica completamente desconcertado. Sem falar que as rosas azuis no seu cabelo estavam muito lindas. Mas assim, ele pode acabar ficando iludido pensando que ela é inteiramente sua, mas ela responde que já é inteiramente dele. Depois disso, ela conheceu o rei e a rainha de Marine Florest e disse que iria se esforçar bastante para se tornar alguém capaz de apoiar o príncipe Aqua. De repente, quem apareceu foi a Ashra, dando parabéns pelo noivado e perguntou até como estava sendo a sua estadia em Marine Florest, se estava tudo sendo tranquilo. Ela responde que sim, o príncipe Aqua estava sendo sempre muito generoso com ela. Então ela fala que queria conhecer melhor a nossa garota e chamou ela para visitar sua casa. O Aqua fala que a vista do mar da mansão da casa dela é a mais bonita de toda a Marine Florest. Bom, já que é assim, ela aceitou, né? Mas a coitada tava querendo manter distância e agora já tava amiga dela. Então, dia seguinte, lá tava a nossa garota indo visitar a casa da Ashra. Todavia, ela tava um pouco tristinha, sabe, coitada. O soldado chamado Tormund pergunta se ela tava bem. Ela responde que sim, mas pediu desculpas, pois acabou pedindo aquele favor pra ele. Tempo depois, eles finalmente chegaram e a Ashra tava na frente do portão esperando nossa garota. Elas foram até o jardim, onde havia uma fonte cheio de peixe bem gordo pra assar na brasa, tinino. Além disso, é dito que aqueles peixes são muito raros, os melhores, né? E só conseguem sobreviver na água daquele mar. Então não é um mar, é um rio. A Ashra chamou nossa garota pra tomar um chazinho, mas a Tiara tava realmente impressionada, era com a vista do mar. Parece até,
A mesma coisa de antes, não vi nenhuma diferença. De repente, ela perguntou se por acaso nossa garota gostaria de entrar no mar. Como ela é abençoada pela fada do mar, consegue usar magia de respirar embaixo da água. É basicamente uma bolha de ar que reveste o corpo inteiro, então é impossível se molhar. A Tiara ficou surpresa, isso daí é realmente impressionante. Dá pra esperar qualquer coisa dessa sequência do jogo. Tempo depois, tomando chazinho, a Ashira fala que ficou sabendo que ela e o príncipe Aqua haviam se conhecido na academia. Sendo assim, esse casamento aí é pelo puro amor. Nossa garota ficou confusa, essa daí não tem sentimentos pelo príncipe Aqua não? Então ela fala que com certeza tem muitos cavaleiros correndo atrás dela, mas ela responde que não é bem assim não, minha filha. Quando o assunto é casamento ou noivado, ela deixa tudo nas costas do pai. Afinal, tudo que ela quer é continuar vivendo perto do mar. Isso daí já é suficiente pra ela. Ela até ficou um pouco envergonhada, sabe? Mas nunca viveu seu primeiro romance. A Tiara pensa que ela realmente não parece estar mentindo não. Afinal, é uma jovem muito honesta e pura. Mas bom, agora a Ashira chamou ela pra dar uma olhada no fundo do mar. Ela usou magia e nossa garota ficou surpresa. Aquilo dali é realmente muito impressionante, como eu já havia dito antes. Elas desceram e os peixes nem ficaram incomodados com a presença de humanos, afinal ela desce ali todo dia. Obviamente, a Tiara gostou bastante, é um mundo completamente diferente. Mas, de repente, a Ashira disse que queria voltar primeiro pra preparar um chazinho quentinho, mas eu que não confiava nessa mulher, nunca na vida. Mas ela foi embora e deixou nossa garota lá no fundo do mar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Até que ela decidiu subir à superfície e viu ela junto do príncipe Aqua, que por algum motivo, esse vagabundo tava pegando no queixinho dela. Olha a cara de safada dessa mulher. A coitada da Tiara não conseguiu olhar e voltou pro fundo do mar. Ela se pergunta do porquê aquilo estava acontecendo. É uma influência do jogo? Será que ela realmente acabou ficando entre aqueles dois? Mas dessa vez ela não vai fugir não. Isso daqui não vai ficar nada barato. Ela vai sentar a mão naquela piranha. Ela foi lá e o príncipe Água disse que havia ido buscá-la, mas de repente ela pegou na mão dele e disse pra não deixar ela sozinha e meteu um abraço gostoso. Obviamente ele fala que não dá não, ela é muito fofa. Tempo depois o Tormund tava mostrando o palácio pra ela, enquanto o príncipe Aqua tava tratando de negócios com a Ashira. Eles voltaram pra sala, mas a Ashira tava segurando um desenho bastante interessante, coisa de mulher. Depois disso, nossa garota foi até o jardim. As fadinhas da floresta apareceram novamente. Ela aproveitou e ofereceu uns docinhos e elas comeram feliz da vida. Mas de repente, elas levaram a Tiara até um lugar onde uma flor começou a brilhar e um portal se abriu. Ela atravessou e de repente se viu na frente de uma grande floresta. Ela seguiu as fadinhas e do nada estava dentro de um quarto completamente vazio ou quase vazio. Isso porque o rei das fadas da floresta estava bem na frente dela. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E eu quero saber, o que é que você acha que o trouxa lá fez, hein? Realmente beijou a garota? Se ele beijou, eu vou ficar boladão, né? Que safadeza é essa, rapaz? Vocês lembram que episódio passado, nossa garota acabou sendo sequestrada pelo rei das fadas. E aliás, o nome dele é Kate. Ele fala que as fadas da floresta gostaram bastante dela e achou aquilo bastante interessante. Sem falar que a aura dela é bem peculiar. Lógico, apesar de estar instável, sua alma continua imaculada. Esse sem vergonha chegou bem perto dela e disse que cheirava muito bem. Ela responde que deve ser por causa dos doces que ela estava carregando. Ele experimentou e percebeu que a mana dela estava imbuído neles. De fato, ela responde que é verdade. Como ela não tem muita mana, ela consegue pelo menos colocar dentro dos seus doces. De qualquer forma, ele fala que é bem gostoso. E ela deve saber que as fadas são livres, bem diferente dos humanos. A Tiara responde que queria ser livre igual as fadas. Mas ele não entendeu. Como assim? Ela estava com algum problema? Mas ela fala que não é nada disso não. Na verdade, estava apenas refletindo sobre como é problemático ser uma humana. Afinal, eles estão sempre cheios de regra pra isso, regra pra aquilo, regra de todo lugar. Mas o rei mandou ela não se preocupar não. Afinal, se alguma coisa acontecer, com certeza ele vai ajudar ela. Sendo assim, ela agradeceu. Já tô sentindo uma química entre esses dois, hein? O príncipe Aqua que se cuide. Enquanto isso... Como era o nome dela mesmo? Esqueci. Vou pesquisar aqui. Tem que pesquisar. A Ashira tava falando com o príncipe Aqua. Ela agradeceu pelo tempo que ele passou com ela hoje. Entretanto, é ele quem deve agradecer. Afinal, ela sempre estava ajudando muito. Aliás, o Elliot ficou surpreso. Ele não imaginou que o príncipe Aqua iria pedir ajuda dela para um assunto relacionado ao trabalho. Óbvio que não é trabalho, né? É sobre o enfeite de cabelo da Tiara. Ele pensa que eu esqueci que ele estava agarrado no rosto dessa piranha ontem lá na praia.
praia. Mas ele fala que quer presentear a Tiara com algo extraordinário. Ele até perdeu várias e várias horas de sono, né, desenhando um enfeite de cabelo. A Ashira fala que nossa garota é muito sortuda, tão amada assim pelo seu cavaleiro. De repente, o Tarmon apareceu e o Aqua perguntou se alguma coisa havia acontecido com a Tiara. Aliás, ela ainda estava falando com o Rei da Fada sobre ela ser a futura rainha. Bom, ela responde que ainda não é uma decisão definitiva. Por enquanto, ela estava apenas noivando com ele. Como sempre, o rei fala que os humanos são um pé no saco. Mas como seu noivo vai ser o próximo rei, ele quer saber como ele é. Nossa garota responde que ele é muito bondoso e fortemente apoiado pela população. Sem falar que ele é muito mais do que ela poderia imaginar como parceiro. Mas do nada ela ficou assustada, ficou ali tempo demais e precisa ir embora agora. De repente, o rei pegou na cintura dela e puxou pro peito, se oferecendo para levar ela de volta. O príncipe Aqua que se cuide, porque esse homem aqui também é muito atacante. De repente, ela tava no seu quarto. Isso daqui foi muito rápido. Como esperado do Rei Fada, ele usou magia bastante complexa de teletransporte para teleportar ela até sua casa. De repente, quem apareceu chutando a porta foi o príncipe Aqua e ainda por cima colocou a espada na garganta do Rei Fada. Aliás, ele pergunta se por acaso esse daí é o tal do Aqua. Botou a mão na cabeça da nossa garota e disse que ele combinava muito mais com ela do que esse cara aí. Na hora o Aqua notou que esse daí é o Rei Fada e ficou de joelhos. Ele pediu desculpas por ter apontado a espada pra ele, mas responde que tava tudo bem, afinal hoje ele tá de bom humor. Mas apesar disso, o Aqua fala que a Tiara é sua noiva. Pegou pelo braço dela e disse que é inadequado o rei ficar tão próximo assim dela. Mas ele responde que tanto faz, tanto fez, ele vai embora. Beijou a mão dela e disse que se alguma coisa acontecer ou ficar difícil, é só falar com ele e foi embora assim de repente do nada. O Aqua, como sempre, cheio de atitude, pegou ela no colinho e disse que estava sabendo de tudo. Ela acabou sendo levada pelas fadas para a Floresta das Fadas. Ela responde que sim, a coitada até pediu desculpas, mas ele fala que não ficaria com raiva dela por algo assim tão simples. Mas com certeza ela sabe que esse trouxa tá muito irritado. De repente o safado deu uma mordida na orelha dela, como assim? E ainda fala que tava com muitos ciúmes. Afinal, ela chamou o Rei da Fada pelo seu primeiro nome, como se não fosse nada demais. Agora que ela percebeu, esse trouxa aí tá querendo que ela faça a mesma coisa, só que usando o nome dele. Mas ela tava meio pensativa, será que ela pode mesmo fazer aquilo? Mas como eles estão sozinhos ali, ela tomou coragem, chamou ele de Aqua. Na hora, o maldito ficou nas nuvens. Então, dia seguinte, a professora da nossa garota entregou um livro pra ela. Só que, de repente, o Aqua apareceu assim, de repente, entrando no quarto dela. Esse trouxa aí nem bate mais na porta. Mas bom, pelo menos a aula já havia acabado e nossa garota é muito inteligente. Elas terminariam o mês todo o conteúdo que era previsto para 6 meses. A mulher é um prodígio. E ainda fala que vai continuar se esforçando ao máximo. Mas bom, o príncipe Aqua pergunta se ela teria um minutinho para conversar. Eles foram até outro cômodo, onde o príncipe Aqua disse que queria que ela acompanhasse seu trabalho bem de perto para entender mais ou menos como é que funciona. Assim, não é como se ela não quisesse, mas ainda é somente sua noiva, sem falar que não estava muito familiarizada com a situação daquele país e coisa e tal. Mas ele responde que não tem problema não. Mesmo depois dela virar rainha, provavelmente não vai se envolver diretamente no seu trabalho. Entretanto, não tem nenhuma desvantagem em saber tudo o que ele faz, não é verdade? Já que é assim, ela responde que vai dar o seu melhor pra conseguir apoiar ele. Naquela noite, como sempre, ela tava se esforçando demais nos seus estudos. Isso daí vai acabar prejudicando sua visão, tô te avisando. A Felina até mandou que ela fosse descansar um pouco, mas nossa garota não quer não. Afinal, ela ainda não conseguiu fazer absolutamente nada pelo príncipe Aqua. Ela pensa que apesar de falarem somente de trabalho, ela não imaginava que a Ashira passasse o dia inteiro no escritório com tanta frequência. E mesmo tendo somente 14 anos, ela se esforça bastante no seu trabalho. Então, o que será que ela pode fazer pelo príncipe Aqua, hã? E obviamente ela teve uma excelente ideia, vai cozinhar pra ele. Até as fadinhas apareceu pra ajudar levando nozes e flores. Ela deu uma florzinha pra Felina comer e achou delicioso, elas são muito docinhas. Mas não sai por aí comendo flor não, vocês não é doido? Tempo depois, nossa garota apareceu com um bolo muito bonito, manda pra cá. Ela pensou em fazer pro Aqua, afinal ele tava se esforçando bastante ultimamente. Já que é assim, ele vai fazer uma pausa pra comer. Até a Ashira comeu e achou gostoso. Enquanto todo mundo comia, alguém bateu na porta. E era a empregada que havia trazido um bolo gigantesco
gigantesco da senhorita Aishira. Ela fala que é uma nova receita do cozinheiro-chefe da sua casa e pensou em trazer pra nossa garota experimentar. Mas parece que ela escolheu o dia errado pra fazer isso. Mas a Tiara responde que não tem problema não, o bolo é muito bonito e ela adora doces. E de fato ela adora mesmo, já fica diabética. O Elliot fala que o bolo é bastante luxuoso e pergunta qual príncipe Aqua havia gostado. Aí, meu amigo, você meteu ele numa furada. O trouxa demorou pra responder, deixando uma tensão no ar. E se ele não responde, o rei das fadas responde. O da Tiara tava muito mais gostoso. E eu não sei porquê, mas ele vive passando a mão na boca assim, tentando sensualizar pra nós. E ainda ficou botando a mão na cabeça da Tiara. O Aqua obviamente ficou irritado. Ele já havia dito pra ele não ficar tocando na sua noiva. Aliás, vem cá, impressão minha ou esses dois aí se parecem bastante assim de lado? Olha aí. Até a cor do olho. Mas bom, o rei fada do jeito que apareceu foi embora, sumiu do nada. Naquela noite, o príncipe Aqua ainda tava comendo um bolo que nossa garota havia feito. O Elliot fala que já que ele gostou tanto assim, deveria ter dito logo que o dela era o mais gostoso. Mas ele responde que não é bem assim não que a banda toca. Eles devem manter o bom humor da senhorita Aishira, ainda mais quando ela tá no castelo. É dito que quando ela fica de mau humor, as fadas também acabam ficando de mau humor. E assim o mar fica bastante agitado. Todavia, se ela tá de bom humor, o mar continua oferecendo suas riquezas pra eles. E o príncipe Aqua pediu outro pedaço de bolo. Vai ficar diabético aí, maluco. Enquanto isso, nossa garota tava dormindo, mas de repente acordou assustada. Ela se lembrou da cena do galã todo molhado na água. Essa foi a única cena da sequência do jogo que ela conseguiu ver antes de ir de arrasta pra cima. Nela, durante o encontro na praia, o príncipe Aqua acaba caindo dentro do mar. E ela só consegue pensar que ele tava um gato naquela cena. Mas não é hora de pensar nisso não, menina. Afinal, esse evento faz aumentar ainda mais a proximidade dele com a heroína. E é impossível saber quando é que isso daqui vai acontecer. Mas se ele não for pra praia com a Aishira, vai ficar tudo bem. Mas adivinha só, no dia seguinte, o príncipe Aqua disse que iria pra praia junto com a Aishira. É muito azar. Parece que surgiu uma nova espécie de coral e ele tava querendo ver com seus próprios olhos. Nossa garota ficou meio pra baixo e ele percebeu. Ela fala que não seria certo atrapalhar seu trabalho pelo seu egoísmo. Mas de repente ele começou a apertar os lábios carnudos que ela tem. E ainda digo mais, se ela não fala a verdade, ele não vai parar nunca. Sendo assim, ela pediu pra ele não ir pra praia e ele aceitou assim, fácil. O Elliot vai no lugar dele e tudo certo. Afinal, nossa garota é muito, mas muito mais importante pra ele, e ela ficou toda felizinha, deu até um abraço nele, né, o gado, tá bom demais. Tempo depois, ele tava falando pra Aishira que o Elliot iria no seu lugar, e ela diz ter entendido, mas enquanto ele não chega, elas podem dar uma volta lá no jardim, e obviamente elas aceitaram. O lugar era até que bonitinho, né, porque eu não sou muito gay. Não, eu não sou gay não, eu não sou não. Calma lá. Como eu tava dizendo, o lugar é até bonitinho, mas... Fiquei todo desconcertado agora. O lugar era até bonitinho e tinha muitas flores rosas. E a Aishira tentou pegar uma rosa branca pra colocar no cabelo da nossa garota, mas de repente ela tropeçou no vento e iria cair dentro da fonte, lá do outro lado do mundo. Mas o príncipe Aqua pensou mais rápido, agarrou no braço dela e caiu na fonte no seu lugar. Todavia, na hora, nossa garota percebeu que essa daí é a cena do galã molhado. Mas isso é muito estranho, esse evento só era pra ter acontecido na praia. Ou seja, o poder dos eventos do jogo é realmente absoluto. Ela saiu correndo se perguntando se não é capaz de mudar o rumo dos eventos do jogo. Ela entrou no quarto, mas havia prometido que não iria mais correr, mas ela acabou fugindo. Todavia, naquele momento, ela estava cheia de insegurança e medo. Será que o príncipe Aqua ainda tem sentimentos por ela? A coitada começou a chorar, tentando se convencer que iria ficar tudo bem. Mas, de repente, o Kate apareceu perguntando se o Aqua havia feito ela chorar. Ela responde que não, mas apesar disso, estava chorando bastante, com o coração todo partido, todo quebrado. E já que ela tava sofrendo, deveria ir com ele. Como assim, meu patrão? Calma lá, não é assim que a banda toca não. A Tiara tentou recusar, mas ele simplesmente pegou na cinturinha dela e se teletransportou, levou a menina. O Aqua chegou logo em seguida, mas aí já era tarde demais. O rei fada havia levado nossa garota e ele ficou lá com a cara de trouxa. Enquanto isso, na casa do rei fada, a Tiara tava irritada. Ele saiu levando ela assim de repente do nada. Ele estralou os dedos e criou uma cama, mas vamos com calma aí, rei fada, não é assim que a banda toca não. Ah, bom, ele fala que ela não pode ter percebido, mas estava com a cara horrível. Seria bom ela dormir e descansar um pouquinho. Jogou ela na cama e colocou o cobertor por cima. Mas nossa garota tentou falar que queria dormir na casa dela, mas ele responde que nem pensar. Usou a magia e colocou a coitada pra dormir, mas ele ficou surpreso. Por mais indefesa que ela fosse, não imaginou que iria dormir assim tão rapidamente. O sofrimento que ela estava carregando deveria ser bem intenso. Uma futura rainha
amada pelas fadas da floresta, enquanto a preferida das fadas do mar é uma tal de Aishira. Os humanos são um saco, mas as fadas do mar são ainda pior. É dito que da última vez que a jovem amada pelas fadas do mar passou um sofrimento profundo, o mar ficou vermelho, vários peixes morreram e os corais ficaram podres. E isso aconteceu há milhares, se não centenas de anos atrás. Enquanto isso, no castelo tava todo mundo procurando a tiara, mas nada havia sido encontrado. Como é que o rei das fadas pode simplesmente sequestrar assim a tiara de repente? O Aqua foi até a biblioteca subterrânea, onde havia vários e vários livros antigos. Talvez algum deles conte a localização do rei fada da floresta. Ele começou a procurar, mas quase não havia nada. Somente falando que o caminho do trono do rei da fada estava conectado com o palácio real, em específico com o quarto da rainha. De repente, o trouxa apareceu falando que o Aqua tava desesperado. Assim, no começo ele não tinha a menor intenção de fazer nada, mas agora ele mudou completamente de ideia. Ele vai ficar com nossa garota e ponto final. O príncipe Aqua correu pra cima dele, mas de repente o maluco simplesmente desapareceu. E nossa garota tava lá, dormindo como uma bela adormecida, esperando o seu príncipe ir acordar ela. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. É dito que aquele é o caminho que leva até a floresta do rei das fadas, confiado somente à realeza de Marine Forest, um raio da esperança deixado ao descendente daquele que um dia foi amado pelo rei das fadas. E também o caminho que leva até a sua doce tiara. O Aqua mandou o Elliot ficar e esperar, todavia ele não vai fazer isso não. Nunca que ele vai deixar o seu mestre entrar sozinho na floresta do rei das fadas. O Aqua desentendeu e começou a abrir o portal com sua magia. É dito que esse trouxa é sempre muito certinho, mas quando se trata da nossa garota, ele é completamente diferente e perde até a cabeça. Eles entraram e o portal foi fechado. A cena corta pra floresta do rei das fadas. O caminho era completamente rodeado por árvores e apenas uma única passagem. O Aqua começou a se perguntar o quão longe vai aquele lugar. Afinal, ele não consegue ver o final daquela estrada. O Elliot desentender. Além disso, ele tentou investigar a floresta ao seu redor, entretanto não deu muito certo não. O Aqua responde que já que é impossível pra ele, mas ninguém provavelmente vai conseguir descobrir. De repente, ele pisou em um galho de árvore e acabou sendo atacado. Todavia, ele conseguiu desviar e contra-atacar. O Elliot se pergunta o que diabos era aquilo, parece bastante com um espinho. O Aqua responde que provavelmente é uma armadilha do rei das fadas. Com certeza, ele estava determinado em impedir que ele chegasse perto da nossa garota. Afinal, ele havia dito mais cedo que queria ficar com ela. O Aqua começou a avançar como se fosse imortal esse trouxa. Pra ele, não importa o que aconteça, ele vai continuar avançando sem parar. Só que de repente, as árvores começaram a se mover e fechou o caminho na sua frente. O Aqua foi atacado, mas conseguiu se defender e contra-atacar novamente. Rapidamente, o Elliot cortou a raiz que saía do chão, mas alguns brotos de bambu foram disparados na direção do príncipe Aqua, que conseguiu rapidamente cortar usando sua espada. Ainda por cima, ele abriu novamente o caminho usando sua magia. Enquanto isso, nossa garota finalmente havia acordado do seu sono da beleza, dormiu feito um anjo. As fadinhas até levaram as maçãs pra coitada comer. A tiara achou aquilo dali muito fofo, mas se pergunta do porquê as fadas estavam ali. Foi aí que ela lembrou que o corno do Kate havia sequestrado ela contra sua vontade, até porque se fosse pela vontade dela não era um sequestro. Ela pensa que precisa voltar o mais rápido possível, mas o rei das fadas não tava ali. Além disso, as fadinhas queriam brincar com elas, coitadinha. A tiara responde que pode brincar, mas antes disso ela precisa voltar pro palácio, sabe? Mas as fadinhas começaram a trazer um monte de comida pra ela, a coitada não tava conseguindo comer tudo. A cama ficou cheia de fruta e ela já tava com a barriguinha cheia. As fadinhas perguntam se tava gostoso, ela responde que sim. As frutas da floresta das fadas são deliciosas. A tiara pensa que é como se ela tivesse rodeada pela floresta e isso acalma o seu coração. Ainda assim, ela fala pra fadinha que tava querendo voltar pro palácio e pergunta se ela sabe como. Elas queriam brincar, mas não tem o que fazer, né? Primeiro, nossa garota vai ter que passar pelaquela porta do quarto. Ela seguiu reto pelo corredor e entrou em outra porta. Entretanto, ela ficou surpresa, aquilo dali era uma cozinha. Agora, que cozinha é essa que não tem nada dentro, só a pia e o fogão? Eu não sei. Nossa garota se pergunta do porquê ela foi levada até ali. As fadinhas respondem que foi feito especialmente pra ela. Ó o machismo aí, ó. Uai, ela ficou meio pensativa. Ela sabia que o rei gostava bastante dos seus doces, mas fazer uma cozinha só pra ela é um pouco demais. As fadinhas mostraram algumas flores dentro do potinho. As rosas são doces, as azuis são salgadas e as vermelhas são picantes. É, flor picante. Se eu já comi comida de fada, só da minha mãe. Minha mãe é uma fada. A tiara pergunta se as flores de nozes servem como tempero e ela tava querendo provar. Ela experimentou e realmente era muito bom. A florzinha rosa é como açúcar. Ah, e tem a amarela aqui que pode ser usada como pimenta do reino. Ela fala que as fadas das flores são realmente impressionantes. Não, a fada da floresta, no caso. As fadinhas, coitadinha, começaram a pedir pra tiara fazer um docinho pra elas. Mas nossa garota responde que antes disso precisa voltar pro príncipe Aqua. Mas ela
não conseguiu resistir à fofura das fadinhas que prometeram mostrar o caminho depois que ela fazia um docinho. Aí não teve jeito não, ela vai ter que fazer o docinho. Mas pensa que isso daqui é realmente muito curioso. Como ela usou ingredientes diferentes, tava um pouco curiosa pra saber o gosto que esse negócio aqui vai ficar. Mas não sai por aí pegando a flor do quintal da sua mãe não pra colocar dentro da massa de bolo. Vocês não é doido pra morrer? Aliás, ela pensa que a florzinha não é tão doce quanto o açúcar e ainda vai deixar o bolo bem mais bonito. Ela queria tanto, mas tanto aqueles temperos, mas não dá pra ela simplesmente falar pra pessoa que sequestrou ela pra lhe dar alguns temperinhos do seu jardim, né? Tempo depois, ela finalmente terminou os bolinhos e finalizou colocando uma florzinha em cima pra dar aquele charme. As fadinhas provaram e acharam delicioso. Pensa num povinho pra comer e continuar magro, nunca vi um negócio desse. Mas bom, nossa garota foi levada até outra porta, falando que ali era a saída do castelo. Ela entrou, mas adivinha? Ali não era a saída do castelo não, malditas fadinhas, passou a perna na coitada novamente. No centro da sala havia um trono, mas a Tiara achou aquele trono um pouco solitário, só um pouco mesmo. Não tem nada mais, só o trono e um negócio no meio. Umas pilastras. Só que ela não tem tempo pra ficar pensando nisso não. O príncipe Aqua deve estar muito preocupado com ela. Ele acabou vendo ela sozinha juntinho com o rei da fada. Ela também ficaria com ciúmes caso visse ele com outra garota daquele jeito. Óbvio, não é que haja um mal entendido entre eles, né? É claro. A fadinha lhe pergunta quem é o príncipe Aqua e se ela gosta dele. Nossa garota responde que é seu noivo e gosta bastante dele. A maneira como ele mostra o seu amor por ela é muito mais do que o suficiente. Toda hora tá beijando ela. Ainda assim, ela tem medo do quão forte pode ser o enredo do jogo sobre ele. Mas, de repente, que apareceu foi ele, o atacante do Rei Fada, bem atrás dela, falando que ele realmente não consegue entender os humanos. Assim, do nada, ele começou a cheirar a coitada e pegou ela no colinho. Bicho é atacante demais. Ele se sentou no trono e perguntou se ela queria voltar pro palácio. Obviamente, ela responde que sim, né, seu trouxa? Coitado, não quer continuar causando problemas pro príncipe Aqua. Ela não quer continuar sendo um peso morto pra ele. Mas o Rei Fada pensa que é muito pelo contrário. Desde o dia que ela recebeu a bênção da fada, ela se tornou alguém capaz de contribuir significativamente para o país. Mas ele fala que como princesa ela só precisa ficar esperando. Aliás, ele já havia chegado. De repente, o príncipe Aqua abriu a porta e viu sua noiva sentada no colo de outro homem. Papo de fazer o Rei das Fadas virar estampa de camisa na hora. Nosso garoto mandou o Rei da Fada soltar imediatamente a tiara, mas ele responde que não tava com muita vontade não. Já que é assim, o Aqua sacou sua espada e vai levar a tiara, nem que pra isso ele tenha que usar força bruta. Nossa garota pensa que não pode deixar o Rei Fada lutar contra um humano. Ela tentou fazer o Aqua desistir, mas o homem tava firme e forte em não deixar o Rei Fada se aproximar da tiara. Mas assim, eu não sei se você viu, né? Não sei que você notou, mas o cara tá literalmente com ela sentada no colo dele, só pra avisar. O Kate até ofereceu uma das suas milhares de mulheres pro Aqua, mas ele recusou. Afinal, nossa garota é a única mulher que ele precisa na sua vida. Mas o Rei Fada achou aquilo dali uma piada. Afinal, esse tempo todo a tiara estava insegura por causa dele. Nossa garota tentou fazer o rei parar com isso, mas ele mandou ela não se intrometer na luta entre dois homens. De repente, ele apareceu bem na frente do príncipe Aqua e perguntou se ele realmente acha que consegue vencer um Rei Fada. Ele responde que perder aqui não é uma opção. Ele começou a atacar, mas o rei facilmente conseguiu se esquivar. Mas o Aqua não desistiu não, partiu pra cima novamente. O Rei Fada ficou surpreso, ele tem um bom preparo físico. Aliás, os antigos reis também eram muito bom no combate corpo a corpo. O Aqua jogou um golpe de cima, mas a espada dele foi parada por um simples leque. O Rei Fada contra-atacou usando um corte de vento e abriu um buraco gigantesco na parede. O Aqua ficou surpreso, eles estavam bem no topo de uma montanha. O rei responde que ele estava completamente certo. Ali de cima era possível ver o país inteiro. A tiara pensa que do jeito que ele falou, parece que ele estava cuidando desse país o tempo inteiro. A luta iria começar novamente, mas de repente o rei ficou surpreso. O príncipe Aqua consegue colocar magia na sua lâmina. Ele pensa que daquela distância não tem perigo de machucar a tiara. Ele atacou, mas não adiantou porcaria nenhuma, porque o Rei Fada simplesmente dissipou o ataque. Ambos se colidiram, mas era notório quem estava no controle da disputa. Com apenas um movimento, o príncipe Aqua acabou sendo ferido bem na cabeça. A tiara ficou apavorada que eles dois iriam se chocar novamente. Ela passou na frente para impedir, mas acabou sendo atingida e lançada para fora da torre pelo buraco na parede. Ela caiu lá de cima indo direto contra o chão. Mas nosso garoto não pensou duas vezes
parênteses e pulou usando sua magia e conseguiu alcançar a tiara. Enquanto caía, ele pergunta se realmente havia deixado ela insegura. A melhor pergunta pra fazer quando você tá caindo de uma torre. Afinal, talvez ele não tenha sido forte o suficiente. Mas ela responde que não. Ele sempre dedicou um pouco do seu tempo todo o santo dia somente pra ela. Na verdade, é ela quem deve pedir desculpas. Afinal, sentiu ciúme da Ashra. Assim, enquanto caía diretamente em um penhasco, eu não sei como ainda não bateu no chão, ele começou a beijar a tiara. Esse safado aqui não perde a chance até cair de uma torre. Antes de cair contra o chão, ele pediu ajuda do Rei das Fadas do Céu, que aliás estava ali atrás vendo tudo e tentando entender como é que esse trouxa aí desafiou o Rei das Fadas da Floresta. Mas bom, o Príncipe Aqua simplesmente conseguiu um par de asas e salvou nossa garota, que até ficou emocionada. Agora ela sente que pode se esforçar ainda mais ao lado do seu Príncipe Aqua. E se beijaram novamente, já já são filho disso aí. Tempo depois, ela simplesmente estava dando uma bronca nos dois trouxa. Aliás, o sermão durou 1 hora inteira. O Aqua pediu desculpas, ele vai passar ainda mais tempo com ela, enquanto o Rei Fada fala que vai visitar ela durante o dia muito mais vezes. A coitada tá pensando que eles não entenderam porcaria nenhuma do sermão. Os dois estavam quase brigando novamente, disputando a companhia da tiara. Enquanto isso, ela tava pensando que normalmente o Rei Humano e o Rei Fada deveriam unir forças pra proteger Marineford, mas parece que esses dois aí não vai virar amigo nunca. Mas aí a fadinha apareceu carregando um bolinho e nossa garota teve a brilhante ideia, escuta só. Depois que os dois comerem o docinho, vão conseguir ficar amiguinhos, tipo, que merda de conversa é essa? Ela fala que gosta do Príncipe Aqua, mas também quer unir forças com o Rei Fada. Assim eles vão trazer ainda mais prosperidade pra Marineford. Ela ofereceu o bolinho, mas o Kate responde que não é o suficiente não e colocou a mão na cabeça dela, mas o Aqua deu um chega pra lá, seu trouxa. Pegou a florzinha e disse que a tiara também deve contribuir junto com eles e deu na boquinha dela. Safado. Aliás, o Kate fez a mesma coisa também. E assim, da forma mais infantil possível, parece que esses dois finalmente se entenderam. Enquanto isso, na beira da praia, a Ashra tava lá observando o mar no meio da noite. E provavelmente alguma coisa muito doida tá vindo aí. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. E se você viu até aqui, fala aí o que você achou desse final. Eu sinceramente esperava mais. Muito mais. Esse diálogo da tiara aí foi um lixo. Mas fazer o que, né? Nem todo anime é o anime da Scarlet. Dito isso, até o próximo vídeo e Deus abençoe.